Olá! Hoje o nosso grupo vai falar para vocês sobre o TDAH. Você sabe o que é TDAH? Calma, já vou explicar. Mas primeiro, nós temos que desconstruir um pensamento, um diagnóstico que muitas vezes nós, professores, pais ou responsáveis pela criança, já estabelecemos para ela. Sabe qual que é? Que toda criança é hiperativa. Não! As crianças que sofrem de hiperatividade, elas têm um transtorno. As crianças que correm, que pulam, que dançam, que brincam, elas são apenas crianças. É importante que a gente saiba discernir a má educação com o transtorno. O TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e acompanha o indivíduo até a vida adulta. Bom, ainda falando sobre TDAH, eu acho que vale ressaltar que a inteligência e a atenção são campos cognitivos totalmente diferentes. Ou seja, o nosso aluno pode ser extremamente inteligente, mas o fato dele ter TDAH ele pode se prejudicar academicamente e no processo de aprendizagem dele, pelo fato dele não conseguir prestar atenção devida em algo. Porque o aluno ele vai estar atento, porém qualquer barulho ou qualquer coisa que possa tirar a atenção dele vai tirar. Ou seja, se passar uma mosca voando na cabeça dele, ele vai parar de fazer o que ele está fazendo e prestar atenção na mosca. Se fizer um barulho de um lápis caindo, ele vai parar e vai procurar onde que foi que aquele lápis caiu. Então a gente tem que entender isso, que o nosso aluno ele pode sim ser extremamente inteligente, só que pelo fato dele ter TDAH, ele não vai conseguir ter a total atenção em algo, certo? E qual o nosso papel como professor? O que o professor deve fazer para poder lidar com essas situações adversas dentro de sala de aula? Primeiro que o professor, né, tem que estar sempre em aprendizagem contínua. Então esse é o primeiro ponto do papel do professor, é sempre estar buscando o conhecimento sempre mais e mais, e assim ele vai conseguir lidar com essas adversidades dentro de sala de aula. Não só o conhecimento técnico sobre a matéria, é o conhecimento mais humano, você tentar entender pelo fato de você lidar com crianças, adolescentes, jovens e adultos. Então você tem que entender o público que você está trabalhando. Então a partir daí você tem que sempre que estar em constante aprendizado e sempre tem que estar se capacitando para poder lidar com essas situações adversas dentro de sala de aulas. Para a gente poder desenvolver o aluno melhor, seria bom que a gente fizesse algumas adaptações curriculares e algumas estratégias de ensino. Então, vamos lá. Estratégia de ensino. Como que a gente vai fazer uma estratégia de ensino? Principalmente na última prova. Como que a gente vai lidar com esse aluno com TDAH na prova final, certo? Pelo fato da gente saber que ele estará em pressão para finalizar essa prova e ele não consegue ter atenção constante na prova. Então, o que a gente deveria fazer? O ideal que você tenha um tempo normal para a sala inteira. Você vai ter esse tempo, vamos lá, um exemplo de 2 horas. Só que pelo fato dele ter mais dificuldade, o ideal é que você faça, seja ao invés de você entregar a prova com todas as questões para todo mundo, para ele você separa, você entregue uma questão por vez, certo? Outra forma também seria trabalhar com trabalhos práticos, devido ao tempo da prova que o aluno muitas vezes não vai conseguir se adequar a esse tempo, então você pode também disponibilizar trabalhos práticos para ele fazer em casa. Avaliação de múltipla escolha, é muito bom você usar com os descritos das questões não muito extensos, você sempre colocar algo mais específico e trabalhar com a forma de resposta de múltipla escolha. Pelo fato do nosso aluno com TDAH ter muita dificuldade na sua escrita, certo? E também a avaliação oral. Uma das alternativas aí para a gente poder, são algumas alternativas para a gente poder desenvolver o nosso aluno com TDAH, tá? Então fica aí a dica para vocês e vamos procurar sempre estar em aprendizagem contínua. Valeu! Tchau, Tio. Vou dar prosseguimento aí na fala. Eu vou estar trazendo para vocês a estrutura fisiológica do TDAH, possibilidades de encaminhamento dos profissionais aí, dependendo da anamnese que for feita com o indivíduo, e vou estar estendendo uma outra visão clínica, além da psicopedagógica, pois a gente entende que é muito interessante a gente ampliar essa visão, essa questão aí, além
da já tradicional, como a Cíntia falou, e desconstruir alguns termos e algumas visões que discorrem sobre o assunto. Vamos lá. A estrutura fisiológica, eu vou fazer uma analogia com uma orquestra, tá? Então vamos imaginar que a orquestra vai se denominar como o córtex, tá? Ali o córtex, geralmente no lobo frontal e temporal do indivíduo, tá? Um desenvolvimento menor do córtex. Dentro desta orquestra, o maestro, aí como vocês podem ver na imagem, o maestro ele vai significar a dopamina e a noradrenalina. Esses são componentes químicos cerebrais, tá? Que estão compostos ali em toda a nossa troca de células cerebrais, em todas as sinapses que o cérebro faz. Os músicos, eles vão ser representados pelas células cerebrais, tá? Ou seja, eles são as células que vão executar as sinapses, né? Que vão ser representadas pela música, tá? Dessa orquestra. Então, em um cenário geral, a orquestra é o córtex, tá? Geralmente lobo frontal temporal. O maestro vai ser a dopamina e a noradrenalina, tá? Os compostos químicos que ajudam nesse processo cerebral, nessas sinapses aí. Os músicos, eles vão ser as células cerebrais e a música em si vai ser essas sinapses e essas trocas energéticas aí para a criação dos pensamentos, enfim. Ou seja, no TDAH, o indivíduo pode ter a falta e alguns desgastes nessas trocas. Tem algumas problemáticas na dopamina e na noradrenalina que desenvolvem essas sinapses. Bom, com essa analogia a gente entende um pouco como que vai funcionar esse processo fisiológico, bem grosseiramente. Aí muitas coisas vão depender dessa dopamina e a noradrenalina funcionar e o indivíduo não ter o TDAH. Então é uma questão bem biológica, mesmo como a Cíntia falou. Vou estender agora para as possibilidades de encaminhamento. Isso varia de caso a caso, dependendo muito da anamnese que vai ser feita com o indivíduo inicialmente. A partir da anamnese que vai ser feita no indivíduo, na criança, no adulto, no adolescente, você já, a partir daí, já vai conseguir construir ali, talvez, um diagnóstico que vai te possibilitar a pensar e a cogitar possibilidades de encaminhamento para alguns profissionais clínicos, algumas possibilidades. O psicólogo, né, que ele vai estar atuando ali numa análise de suas emoções, das suas ideias, seus valores. Então, o psicólogo vai estar mais voltado para essa questão dessa estrutura psicológica aí do consciente. Então, das emoções, dos pensamentos e tudo que se retrata a partir disso. Tem a terapia ocupacional também. O terapeuta ocupacional ele vai intervir aí para ajudar nas ocupações diárias. TDAH estiver interferindo em algumas problemáticas, terapeuta ocupacional pode atuar, pode ser uma possibilidade aí, tá? Rotina, em questões rotineiras, como a higienização, escovar os dentes, pentear o cabelo, o lazer, né? A pintura, ao tocar um instrumento musical, por exemplo. Então, tudo isso aí, todas as problemáticas que pode ocasionar isso aí, que o indivíduo possa ter, você pode também estar estendendo para um terapeuta ocupacional, estar intervindo melhor aí na situação. Outra opção que a gente tem é o psicanalista. Então, em um quadro onde o aluno apresenta uma neurose ou uma psicose maior, então o psicanalista vai estar desenvolvendo mais a fundo do que um psicólogo. Ou seja, o psicanalista ele vai estar intervindo nessa questão dos conteúdos inconscientes. Outra questão da psicanálise, estendendo para essa área, a psicanálise não trabalha com essa abordagem de modo que não utiliza essa nosografia, tá? Ou seja, ela não nomenclatura
o TDAH como uma doença, tá? Então a psicanálise ela não entende que é algo apenas orgânico, apenas biológico, vai depender também desse inconsciente, pois o déficit de atenção e hiperatividade se faz presente na psicose, autismo, fobia e etc. Assim, não tendo um diagnóstico autêntico, ou seja, a psicanálise ela não acha que o distúrbio de hiperatividade e o déficit de atenção não seja algo propriamente dito isoladamente, mas isso é uma característica que se aplica em várias outras situações, por exemplo, a neurose e a fobia. Então, é uma característica e não um quadro isolado. Outra questão é, para a psicanálise, a forma de abordagem no âmbito familiar é construir um caminho de autocompreensão, a não responder ao narcisismo dos pais ou dos responsáveis. Ou seja, para a psicanálise é muito importante essa intervenção familiar no quesito de compreensão do que o aluno vê, observa e trata o todo, a sociedade, o modo e o ambiente que vive, tá? E prestando atenção nesse narcisismo que a criança se recusa a atender os pais ou responsável, a figura principal aí. Bom, com isso a gente faz um questionamento psicanalítico, tá? Em uma determinada situação que ocorre corriqueiramente aí em sala de aula. Seria: quando você tira de um sujeito a resposta que ele construiu para estar com os outros, é preciso que ele tenha outra para dar. E esse é o trabalho da análise. Então a gente vai mais trabalhar para que esse sujeito tenha uma outra resposta e que então essa caia em desuso, digamos assim, do que confrontar diretamente com a resposta que ele já tem, porque isso pode fazer um agravamento importante do quadro. Por isso que essas categorias sintomáticas acabam atrapalhando muitas vezes quando a gente vai fazer um pensamento mais curto, porque eu poderia dizer que para toda criança desatenta, eu preciso colocá-lo na primeira cadeira da sala. Puxa vida, mas e aquele disperso que está prestando muita atenção para não prestar atenção? Será que se eu colocar ele na primeira fila, na cara do professor, eu ajudo ou atrapalho? Possivelmente eu atrapalho, uma vez que quanto mais demandado, mais disperso ele vai ficar. Porque a tarefa dele, esse sintoma nele, essa resposta que ele dá, não é igual a de muitos outros. Ele não presta atenção. Mas a dele, muito especialmente, ele não presta atenção. Porque ele está dizendo não para a demanda que vem do outro. E é o jeito melhor que ele conseguiu para isso. Bom, eu vou ter que inventar uma outra estratégia para esse menino. Bom, essa é a nossa apresentação. Espero que tenham gostado. Até mais.